Olá, hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês já devem ter ouvido falar muito, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, porque é um assunto que é de interesse de todo o planeta. Todo mundo se interessa pelo conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial, porque ela atingiu direta e indiretamente o mundo todo. Então, vamos ver, né? Vamos tirar algumas dúvidas. O que eu vou colocar aqui é apenas a parte teórica, mas nós vamos discutir lá no grupo do WhatsApp e tirar as dúvidas. Vocês podem fazer os questionamentos que vocês quiserem, para que a gente possa debater esse assunto, que é um assunto importante para a vida de vocês, para a vida estudantil de vocês, porque não é somente agora no nono ano que vocês vão precisar conhecer sobre esse assunto. Vocês, quando forem para o ensino médio, vocês vão estudar novamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Se vocês forem fazer qualquer concurso público, para algum emprego, algum trabalho, vocês também precisam desse conhecimento, né? Sempre cai nos concursos sobre a Segunda Guerra Mundial. E também, quando você for fazer a graduação, qualquer curso que você fizer, algum professor vai mencionar a Segunda Guerra Mundial, porque ela foi muito importante para a vida econômica, para a vida política do mundo, né? Então, é por isso que ela é chamada de mundial. Ela atingiu todos, direta e indiretamente. Então, a Segunda Guerra Mundial ela foi um conflito de escala global, que aconteceu entre 1939 e 1945 e ficou marcada por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. Foi um conflito de proporções globais que aconteceu nesse período, caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual a mobilização de todos os recursos para a guerra. A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo enfrentarem-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Então, a Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 até 1945, resultando na morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas. Embora existam estatísticas que surgiram que a guerra provocou mais que 70 milhões de mortos. O conflito teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. Então, a guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Pode ser organizada em 3 fases distintas. A fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E o eixo, Alemanha, Itália e Japão.
esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Kant, o Holocausto, o massacre de Babi Yar e o lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. A Segunda Guerra teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Os nazistas renderam-se aos aliados em maio de 1945. As causas da guerra. Essa guerra teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas que haviam alcançado o poder na Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava, em grande parte, da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Então, os alemães eles se sentiam injustiçados com o resultado da Primeira Guerra Mundial. Então, somando a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, que foi aquele acordo que pôs fim à Primeira Guerra Mundial e que proibia a Alemanha de ter navios, aviões de guerra, limitou ao número de 100 mil os soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Então, com isso, a Alemanha se sentiu humilhada e qualquer alemão se sentiria, né? Porque quando eles entraram na guerra, eles entraram pensando em ganhar e não perder e ser derrotado e humilhado. Então foi demais para a Alemanha, né? Para piorar, na década de 1920, durante a República de Weimar, a Alemanha encarou uma crise econômica duríssima, que levou o país à falência. Então, além de perder a guerra, de ser humilhado, ainda teve essa crise, que foi agravada com a crise de 1929. A crise de 29, que a gente já trabalhou falando sobre esse assunto, né? Que essa crise, por sua vez, reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários e fascistas pela Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão, que são os grandes exemplos desse movimento. Os nazistas ocuparam o poder na Alemanha em 1933 e Adolf Hitler, o líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar a sua economia, partiu para o rearmamento, que foi um desafio, claro, às determinações do Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães poderia levar a Europa a uma nova guerra. Experiência essa que queriam evitar o máximo, né? À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente,
Hitler deu início ao seu expansionismo territorial. A ideia de Hitler era construir um espaço vital que os nazistas tanto almejavam. Eles queriam o mundo e queriam a liberdade de poder mandar e de poder criar esse império, né? Que ele acreditava que conseguiria, mas dominando o mundo. Ele, a princípio, era para dominar, ele tentou dominar a Alemanha, mas depois ele queria ir dominando todo o planeta. Então, esses eram os ideais dele, né? Os nazistas almejavam isso. Então, esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha, em territórios que historicamente haviam sido ocupados por germânicos. Esse era o Terceiro Reich, um império dedicado exclusivamente para os arianos, que era o ideal de raça pura dos nazistas, que era a raça ariana, né? E que sobreviveria à custa da exploração dos eslavos. Então, ele pensava no império bem maior e poder dominar todo o espaço vital, né? E se tornar como se fosse um líder autêntico e imperialista. Só que o expansionismo germânico ocorreu em 3 momentos distintos. Inicialmente, foi realizada a invasão e anexação da Áustria, evento conhecido e que ocorreu em 1938. Em 1939, os alemães manifestaram o interesse de invadir e anexar os Sudetos, que era uma região da Checoslováquia. Após negociações conduzidas por britânicos e franceses, né, eles tentaram convencer, tentaram conversar, tentaram conduzir assim as negociações para que não acontecesse realmente uma guerra. Os alemães tiveram autorização para anexar os Sudetos e acabaram anexando quase toda a Checoslováquia. E, por fim, veio a Polônia. Esse país do leste europeu havia sido, no final da Primeira Guerra Mundial, em territórios que anteriormente pertenciam aos alemães e aos russos. E a retórica de Hitler, né, porque ele tinha uma oratória, ele falava, ele sabia se expressar muito bem, ele era tido como uma pessoa má, mas era uma pessoa que sabia falar, sabia se colocar, ele tinha uma boa oratória, né? E a retórica, a fala bonita dele era contra os poloneses e endureceu-se em meados de 1939. A invasão da Polônia, no entanto, não seria aceita nem pelos ingleses e nem pelos franceses. Ambos os países haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que suas ambições territoriais encerrassem na Checoslováquia. Então, Hitler, no entanto, não esperava, né, que ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro, ele ordenou a invasão da Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque. Esse ataque foi polonês, né? Foi lá na Polônia, na fronteira com a Alemanha, e o ataque foi forjado pelos nazistas. 2 dias depois, britânicos e franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra. E esse foi o início da Segunda Guerra Mundial.
os combatentes contou com o envolvimento de dezenas de países. Os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em dois polos. O primeiro é o chamado aliados, que é o Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, que eram os membros principais. Eram os que tinham assim mais dinheiro, mais poder, eram que se achavam melhores em todo o mundo, pelo menos naquela época, né? E o do eixo, que é chamado do eixo, um grupo de aliados e do eixo, o do eixo era a Alemanha, Itália e Japão. Então, a Itália e o Japão se uniu à Alemanha, que se tornou também como os membros principais, né? Tinham outros países, por conta de acordos, né? Diplomáticos, mas, na realidade, quem estava à frente do eixo era a Alemanha, Itália e Japão. Então, naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros países foram tomando partido e juntando-se a um dos dois lados que estavam na luta. E ao lado dos aliados, por exemplo, lutaram o Canadá, o Brasil, a Austrália, a China, a Holanda, entre outros. No eixo, atuaram nações como Hungria, Romênia, Croácia, entre outros. Esses eram os que mais se destacavam, né? É importante mencionar que em diversos locais que os nazistas pisaram, houve colaboracionismo, mas também houve resistência. Um símbolo de colaboracionismo com os nazistas foi na Noruega, que organizou-se um plano de invasão de seu próprio país com os alemães. Símbolo, foi uma pessoa que organizou, né, que foi o Quisling, que era símbolo de resistência contra os nazistas. Foram, por exemplo, os guerrilheiros partisans da Bielorrússia, conhecida atualmente como Belarus, que organizaram forças nas florestas de seu país e atuaram por anos sabotando os nazistas. Nós podemos falar também sobre as fases da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de fases. Então, ela é dividida em 3 fases para que a gente possa melhor entender os acontecimentos. A primeira fase é a supremacia do eixo, que foi de 1934 a 1941. Nessa fase, tornaram-se notórios o uso da Blitzkrieg e a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. A segunda fase foi o equilíbrio de forças, de 1942 a 1943. E nessa fase, os aliados seguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. A outra fase foi a derrota do eixo, de 1944 a 1945. Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida,
Mussolini deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. A guerra, conforme mencionado, foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia. Esse foi o motivo principal, né? Que deu, assim, considerado como se fosse o estopim da guerra, em 1º de setembro de 1939. A partir desse momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que se destacou no conflito, a Blitzkrieg. O que é isso, essa Blitzkrieg? O que é isso? A Blitzkrieg trata-se de uma tática de guerra alemã que coordenava ataques de vários grupamentos do exército e foi a grande responsável pelos sucessos iniciais da guerra. O significado dessa palavra é a guerra relâmpago. É uma palavra alemã que significa guerra relâmpago. Era uma tática utilizada pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial e que foi considerada inovadora na fase inicial da guerra e contribuiu largamente para as vitórias conquistadas pelos alemães. Essa tática de guerra, né? Essa tática de guerra fez também com que os alemães adquirissem mais poder, né? À frente dos outros que estavam na guerra, né? Principalmente também dos aliados que estavam junto com eles, porque essa tática era exclusivamente dos alemães. Então, essa Blitzkrieg, eu estou falando assim, mas é uma palavra alemã que significa guerra relâmpago, e consistia basicamente em uma tática em que a artilharia e a infantaria faziam ataques coordenados contra as linhas adversárias com o objetivo de abri-las. Então, a partir da abertura das linhas, a infantaria e os blindados faziam rápidas movimentações no território para penetrar na brecha que foi aberta. Então, era uma tática de estratégia de guerra que eles acharam conveniente fazer e deu certo. Entre 1939 e 1941, os alemães conquistaram Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia, Grécia. Tá vendo que ele queria fazer um império bem grande? O ideal era esse? Então, nesse período, as conquistas, né, aconteciam em uma velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu. Em 1941, a Alemanha parecia invencível. E os alemães organizaram seu plano mais ousado em toda a guerra, a Operação Barbarossa. Essa operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães na Europa, o bolchevismo soviético. Até esse momento, ambas as nações estavam em paz, pois em 1939 havia assinado um pacto de não agressão em que concordavam em não lutar entre si durante um período de 10 anos. A invasão da União Soviética aconteceu em 22 de junho de 1941 e o plano dos alemães era conquistar o país em 8 semanas. O fracasso dos alemães nesse sentido destruiu toda e qualquer possibilidade
de o fazerem em longo prazo, pois a Alemanha não tinha recursos e nem dinheiro para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. Então, os alemães tinham 3 objetivos: Moscou, Leningrado e Stalingrado. A capital soviética quase foi conquistada, Moscou, porque os alemães chegaram a poucos quilômetros dela, mas falharam. Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias e deixada para morrer de fome. Os relatos sobre a fome na cidade mostram o desespero da população diante da falta de alimento. O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu em uma cidade do sul da União Soviética, sul da atual Rússia, que fica às portas do Cáucaso e à beira do rio Volga, que é o Stalingrado. A conquista dessa cidade era crucial para os alemães garantirem o controle sobre os poços de petróleo do Cáucaso. Além de ser simbólico, conquistar a cidade que levava o nome do líder da União Soviética, Joseph Stalin, que Stalingrado vem de Stalin, né? Então, a luta em Stalingrado foi duríssima e estabeleceu-se em julho de 1942 até 1943. Antes de Stalingrado, os alemães haviam conquistado vários territórios da União Soviética. Os alemães tinham conquistado os países bálticos, a Ucrânia, a Bielorrússia, etc. Em Stalingrado, os alemães sofreram a derrota que iniciou a virada dos aliados. Então, a batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas e a descrição dessa batalha define-se como um inferno. A cidade foi arrasada e os alemães estiveram bem perto de conquistá-la, mas a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães. Durante essa batalha, diariamente, milhares de soldados e de munição eram enviados para as tropas soviéticas. A derrota dos alemães veio logo após, a Operação Urano. As tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade e sem autorização para recuar. Foram cercados pelos soviéticos. Nesse momento, o exército, a indústria e a economia alemã iniciaram seu colapso e começava a recuperação dos aliados na luta contra os alemães. E outra batalha importante que selou o destino dos alemães na União Soviética foi a batalha travada em Kursk, em 1943. Nesse ano, também, britânicos e americanos ampliaram seus esforços na luta contra os alemães. E a partir desses esforços, que os Estados Unidos a partir dos esforços dos Estados Unidos e da Inglaterra, as tropas alemãs elas foram expulsas do norte do continente africano. Depois, os aliados debateram a respeito das possibilidades de um ataque contra os alemães na Normandia, e esse plano, no entanto, foi adiado e americanos e britânicos optaram por invadir a Sicília. Com o desembarque de tropas aliadas na Sicília, iniciou-se a reconquista da Itália. E os alemães
foram obrigados a reforçar as defesas ao norte, no norte italiano. E foi na frente de batalha, travada na Itália, inclusive, que as tropas brasileiras lutaram entre 1944 e 1945. A partir de 1944, a situação da Alemanha na guerra era caótica e mais derrotas ocorreram. Em junho de 1944, britânicos e alemães lideraram, no dia 6, o desembarque de tropas, conhecido como Dia D. Essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, ocupada pelos alemães desde 1940, e no dia B foram mobilizados cerca de 150 mil soldados que desembarcaram em 5 praias da Normandia. Os codinomes das praias eram Utan, Juno, Word, Seward, Gould e Omaha. Na virada de 1944 para 1945, a situação da Alemanha era desesperadora. Nos primeiros meses de 1945, os alemães acumularam grande parte de suas perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. Na virada do ano, foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha das Ardenas, que tinha como objetivo recuperar territórios na França e Bélgica. A campanha foi um fracasso e serviu para enfraquecer as tropas alemãs que ainda resistiam no fronte oriental. Uma consequência direta da derrota nas Ardenas foi a perda de territórios na Polônia, quando os soviéticos conseguiram avançar do rio Vístula para o rio Oder e ficar à beira da fronteira com a Alemanha. Além disso, os soviéticos avançaram pelo leste europeu, conquistando locais como Budapeste, na Hungria, e a Iugoslávia. O conflito na Ásia foi marcado pela luta travada entre japoneses e americanos, no que também ficou conhecido como a Guerra do Pacífico. Ao longo da década de 1930, o Japão também manifestou intenções expansionistas baseado em um forte militarismo. O resultado disso, direto, foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que foi um conflito iniciado em 1937, que se fundiu com a Segunda Guerra Mundial e, portanto, só teve fim em 1945. Antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, os japoneses haviam participado de uma batalha contra os soviéticos entre junho e agosto de 1939. A Batalha de Khalkhin-Gol, como ficou conhecida, Khalkhin-Gol. Ela foi travada basicamente por disputas territoriais existentes entre japoneses e mongóis e apoiada pelos soviéticos. Os japoneses foram derrotados nessa batalha. E o que foi fundamental para o caminho que os japoneses tomaram em seguida. Com a derrota dessa batalha, os japoneses passaram a priorizar levar a guerra para o sul da Ásia, ou seja, para as colônias europeias que ficavam no sudeste asiático e contra os Estados Unidos. Em 1937 foi iniciada a Guerra do Japão contra a China. Em 1940, os japoneses invadiram a Indochina francesa e em 1941
além de atacarem os americanos em Pearl Harbor, invadiram uma série de colônias britânicas e a colônia holandesa. Então, o ataque de Pearl Harbor é entendido como um marco da guerra no Pacífico e aconteceu em dezembro de 1941. E por causa desse ataque, os americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram a sua luta contra o exército e marinha japonesa. Alguns momentos marcantes na luta travada no Pacífico foram as batalhas de Midway, vista como a virada dos americanos na luta contra os japoneses. Guadalcanal e Tarawa, que aconteceram em 1942 e 1943. Em 1944, em diante a situação do Japão era similar à da Alemanha. O país estava em ruínas, mas seguia resistindo. No ano final da guerra, batalhas cruciais foram travadas em Iwo Jima, Okinawa e nas Filipinas, sendo as duas primeiras ilhas pertencentes ao território japonês. Nessas batalhas ficou evidente que a resistência promovida pelos japoneses seria realizada até a morte. Os soldados japoneses, de fato, lutaram até a morte. Pouquíssimos renderam-se aos americanos. Além da doutrinação imposta aos soldados, a rendição da cultura japonesa era vista de forma vergonhosa. Sendo assim, os soldados lutavam até ser mortos, ou casos extremos, cometiam um ritual de suicídio, no qual uma adaga é enfiada nas entranhas. Então, após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram a declaração de Potsdam. Em julho de 1945, a rendição incondicional dos japoneses, caso contrário, eles enfrentariam a sua própria destruição. Então, os japoneses não aceitaram se render e, em represária a isso, os americanos organizaram os ataques de Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. Essa foi a parte pior da guerra, né? Quer dizer, não teve parte boa. A guerra nunca tem parte boa. Mas a bomba atômica destruiu de forma monstruosa, né? Existe um debate intenso entre historiadores a respeito da questão ética por trás do lançamento dessas bombas sobre o Japão. Existem aqueles que defendem a hipótese de que o lançamento foi apenas uma demonstração de força dos americanos e totalmente desnecessário, tendo em vista a situação em que o Japão estava naquele momento. Ele estava praticamente destruído e recebeu essa bomba, né? Por outro lado, existem aqueles que afirmam que o lançamento foi justificado dentro daquele cenário, porque o Japão negava-se a se render. E a invasão da ilha principal do Japão custaria a virada de milhares de soldados americanos. Além disso, dentro do cenário de resistência dos japoneses até a morte, os americanos não sabiam até quando o conflito se estenderia. Assim, o lançamento seria justificado como ferramenta para forçar o fim da guerra. Argumentos à parte, o lançamento das bombas foi um dos capítulos mais tristes da história mundial. Os relatos narram toda a destruição e o horror que se espalharam em 6 e 9 de agosto de 1945,
Após o lançamento da segunda bomba, os japoneses renderam-se incondicionalmente aos americanos. A batalha final, no cenário de guerra europeu, foi travada em Berlim, capital alemã, onde foi organizada a resistência final dos nazistas, em uma situação tão desesperadora que havia tropas compostas por velhos e crianças. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos e logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem no parlamento alemão, Hitler e sua esposa, Eva Braun, cometeram suicídio. O comando da Alemanha foi transmitido para Karl Donitz e os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. No cenário asiático, a guerra teve fim oficialmente no dia 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram sua rendição incondicional aos americanos. A rendição japonesa foi resultado direto do lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima em 6 de agosto e Nagasaki em 9 de agosto. Agora vamos falar um pouco sobre as consequências da guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações. Logo após a guerra, já estava pré-definido o cenário que caracterizaria o mundo pelas décadas seguintes, a da bipolarização do período da guerra. Eu vou repetir. Logo após a guerra, houve um cenário que é necessário a gente entender que vai ocorrer por conta da divisão dos países. Então, houve uma bipolarização do período da Guerra Fria. Então, o mundo ficou dividido, né? Diante dessa bipolarização da Guerra Fria. Então, o leste europeu foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho e toda essa região ficou sob a influência do comunismo soviético. As potências dos aliados reuniram-se em 1945 e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceram no mapa europeu. Assim, a Alemanha, por exemplo, perdeu territórios para os soviéticos. A chamada Prússia Oriental passou a ser da União Soviética e atualmente é conhecida como Oblast de Kaliningrado e fica na atual Rússia. Vale mencionar também que a Alemanha foi ocupada por tropas britânicas, americanas, francesas e soviéticas. Após a Segunda Guerra Mundial, foram criados tribunais que julgaram os crimes de guerra. Os crimes de guerra cometidos por alemães e japoneses. Pessoas que estiveram diretamente envolvidas no Holocausto e com os massacres cometidos pelo Japão na Ásia foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional para o Extremo Oriente. Após o final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, conhecida como ONU, né? E responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outro conflito, como a Segunda Guerra Mundial,
aconteça. Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo, com os soviéticos representando um modelo e os americanos representando outro. Foi a criação de um plano de reconstrução da Europa Ocidental, financiado pelos Estados Unidos, o Plano Marshall. A Segunda Guerra é um dos eventos históricos mais explorados do cinema. Existem inúmeras opções de filmes que narram eventos dessa guerra ou que têm conflitos como pano de fundo. E eu gostaria que vocês tentassem assistir um desses filmes, né? O Pianista, por exemplo, é um filme que foi no período da Segunda Guerra Mundial, né? Tem outro filme também, Amém. Tem outro, Resgate do Soldado Ryan. Outro filme, Círculo de Fogo. A Lista de Schindler. Filho de Saul. Admiral Yamamoto. Luz Branca, Chuva Negra, A Destruição de Hiroshima e Nagasaki, que é um documentário de 2007. Também é muito interessante assistir, para se ter assim, uma noção, né, do que aconteceu sobre essa Segunda Guerra Mundial. Concluindo a nossa explicação, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer que ela começou com dois lados, que foi o aliados e o eixo. Os aliados tinham a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. E o eixo era a Itália, Japão e Alemanha. Houve um pacto de não agressão. Esse pacto era o acordo de paz por 10 anos. Então, tinha também os acordos econômicos. Coisas que faziam com que a guerra não fosse assim tão... Apesar de que foi, né, muito grande, houve uma batalha muito imensa, mas existiam acordos econômicos. E também a preocupação maior, né, que era a ocupação e a divisão da Polônia. O que se destaca nessa guerra, de mais importante, né, para que a gente possa estudar e poder historicamente marcar, né, o que é que aconteceu realmente, foram as fases. O primeiro, o expansionismo alemão. O segundo, a recuperação aliada. O terceiro, a derrota do eixo. E o que marcou essa guerra, que foi gritante, foi o Holocausto. As coisas assim mais, vamos dizer assim, cruéis. Foi o Holocausto, que foi promovido pelos nazistas. 6 milhões de judeus foram mortos com o Holocausto. E a aglomeração dos judeus em guetos, né? Os guetos de Varsóvia, por exemplo. Teve também fuzilamentos, atuação do massacres que houveram, o campo de concentração, né? Que teve também, onde eles matavam as pessoas em câmaras de gás. E a outra coisa terrível foi o bombardeamento das 2 bombas atômicas, né? Que foram lançados em Hiroshima e Nagasaki. Nós vamos discutir esse assunto em sala. Eu espero que vocês, com essas palavras que eu falei sobre
a guerra tenha servido, né, para vocês terem assim uma noção do que foi a guerra. E na sala a gente vai fazer as discussões. Anotem as perguntas que vocês querem fazer, porque esse assunto é bem necessário, mesmo que a gente reconheça que foi uma tragédia, mas não pode ser deixado de lado. A gente tem que conversar. Sabemos que tem muitos detalhes para ser memorizado, inclusive nomes difíceis de pronunciar, mas na sala de aula a gente faz essa discussão e vocês podem tirar as dúvidas no momento que a gente tiver com esse contato de aula, ok? Tchau!